Olá, professores, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estarmos aqui juntos, né, com a formação aí da TPC dos anos iniciais, e daremos sequência à sondagem, com relação à sondagem de produção textual e também dos números. Nós iniciamos com essa formação no mês passado, né, nós já tínhamos adiantado que teríamos a parte 1 e a parte 2, então hoje estamos com a segunda parte aí. Então, seguindo. Vou ler aqui um pensamento, né, de Rubens Alves. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com as partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Rubens Alves. Então, gente, é assim que a gente faz para o encantamento dos nossos estudantes. Passo a palavra agora para minha colega Rita. Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rita e faço parte aqui da equipe do Núcleo Pedagógico da Centro-Oeste. Então, a sugestão de leitura para vocês hoje é um livro chamado Amor de Cabelo. Ele foi inspirado, né, pela autora, num filme vencedor do Oscar de melhor curta-metragem de animação. Ele conta a história de uma criança que estava com o pai, esperando a mãe chegar, e ela queria fazer um penteado. Então, ela envolve todo o pai nesse querer dela, né, de fazer um penteado novo para agradar a mãe, né? E o pai tem, claro, dificuldades, porque acho que não estava acostumado, né, a arrumar o cabelinho da filhinha. Aí eles têm um momento muito gostoso juntos, né? Uma empatia muito grande entre os dois, e o pai consegue fazer o penteado bonitinho do jeito que ela queria. E, como eu disse, esse livro foi inspirado, né, no curta-metragem. Então, a sugestão do livro, que está nos nossos materiais que foram para as escolas, nas caixas, né? E também tem um link do filme, do curta-metragem, no qual o livro foi inspirado. Pode passar, Carla, por favor. Então, o objetivo da pauta de hoje, né, é compreender a importância da sondagem, né, de produção de texto, das ideias dos estudantes em relação, desculpa, eu falei antes, da produção de texto e do sistema também de numeração decimal. Eu vou começar, então, falando um pouquinho de produção de escrita, a reescrita de texto, né? A reescrita de texto, aí nós temos um trecho da rede, de uma prova de terceiro ano da nossa rede, né? Eu fiz a transcrição aí do lado, né, do trecho, exatamente como o estudante escreveu, para facilitar na nossa análise, né? Então, como que eu procedo para fazer a reescrita, né? Eu pego o conto, de preferência um conto escolhido pelos próprios estudantes, que eles conheçam bastante, né? Geralmente, a gente solicita que eles escolham, né? E conto esse conto para eles, né? Faço aquela roda de leitura, aquela hora da história, né? Não sei como vocês fazem aí. E conto a história e na roda de conversa a gente promove o reconto oral, né? Esse reconto oral as crianças vão elencando todas as partes que não podem, né, faltar no texto. Feito isso, né, a comanda é dada aí, que é a reescrita do final do conto, né? O professor lê até um trecho desse conto e solicita ao estudante que continue escrevendo a história a partir do trecho. Então, a partir do trecho, um príncipe que passava pela floresta, viu a linda Branca de Neve, né? Pediu aos anões que lhe entregassem a jovem, prometendo cuidar dela como se fosse seu bem mais precioso.
né? Então, aqui o estudante escreveu assim, o trecho, né? No caminho, um dos soldados tropeçou e o caixão balançou tanto que o pedaço de maçã que estava entalado em sua garganta pulou e o príncipe pediu em casamento. Pediu-a, desculpa, em casamento. E Branca de Neve aceitou. E no casamento, Branca de Neve convidou sua madrasta e no casamento ela ficou tão irritada que parou e ficou durinha e caiu no chão, né? Então, como que a gente vai analisar esse texto? A gente vai analisar esse texto sobre alguns elementos já foram discutidos com vocês, professores já conhecem, né? Estão acostumados a fazer essa análise de texto, né? Para ver onde o estudante se encontra. Cara, você pode passar, por favor, para o primeiro o slide aí? Então, só para eu ver. Pode mais um, mais dois. Isso, mais um. Então, aqui a história da Branca de Neve, né? Os professores já conhecem essa correção. Então, aqui tem os episódios que não podem faltar, né? Que é no texto da Branca de Neve, para que ele tenha uma coesão, uma coerência. Então, o primeiro episódio, o soldado tropeça e o caixão balança. A maçã saltou da boca de Branca de Neve, ela abriu os olhos, né? O príncipe pediu em casamento, Branca de Neve aceitou se casar, a madrasta, a rainha, foi convidada para a festa, casamento, e a rainha ficou com raiva e teve um troço. Você pode voltar no primeiro texto, cara, por favor? Então, analisando de acordo com aqueles critérios de correção que a gente acabou de falar, esse texto, ele tem a presença, né? Ele reescreveu, garantindo a presença de pelo menos 5 acontecimentos narrados, né? Então, ele colocou ali o caminho, que o soldado tropeçou, né? O caixão caiu, né? Foi pedido em casamento, a maçã, né? A maçã saiu da garganta dela, né? Ela foi pedida em casamento, casou-se, convidou a madrinha, a rainha, desculpa, a madrinha eu estou até confundindo a história como um estudante aí. Aí a rainha, a madrasta, teve um troço, né? Caiu no chão, como escreveu esse estudante aqui. Então, essa reescrita, ele cumpriu todos os episódios, né? Mais de 5 até, o que torna o texto coerente, né? Ele tem noção da substituição de palavras, vocês podem olhar aqui no pediu a, né? Ele não colocou pediu ela, pediu Branca de Neve em casamento e Branca de Neve aceitou. Não, né? Ele conseguiu, pediu, apesar de estar junto aqui, está escrito pediu-a, né? Em casamento, né? Branca de Neve aceitou a pontuação, ele tem pontuação, né? Aqui ele pontua. E também usa a letra maiúscula e parágrafo, né? Agora, as categorias, você pode passar, por favor, Fábio? Aí, essa é a primeira categoria de resposta. Como eu já falei, ele reescreveu, garantindo pelo menos a presença de 5 dos acontecimentos, né? Como eu já havia dito antes. Pode passar esse aí, por favor. Né? Próximo. Aí é reescrita do ponto de vista da coerência, né? Ele também conseguiu articular os trechos do texto entre si, né, ao que veio antes, sem provocar problemas de compreensão. Então, o texto teve a compreensão até o final. Garantindo a coerência, ele conseguiu também garantir a coesão desse texto, né? Ele possui alguns problemas, vamos voltar lá no texto, Carla, por favor. No primeiro. Mais um. Isso. Ele possui alguns problemas ortográficos, mas ele já está escrevendo com a letra cursiva. Tá bom? Pode passar para o próximo, por favor? Aí a mesma, né? Texto, que é da Branca de Neve, né? No que diz respeito ao critério de reescrita da presença dos acontecimentos narrados, que são os episódios também, ele tirou o A, porque ele garantiu, né, a presença de pelo menos 5 dos acontecimentos narrados, né? Se vocês leem, aí eu não vou ler esse também, porque senão vai ficar vai ficar grande aqui, né? A gente não tem muito tempo, né? Nós temos só 45 minutos, então eu vou dar uma passadinha. Então, tem toda a análise aí também, né?
ele, no que diz respeito ao texto de coerência também, né? Ele conseguiu articular os trechos do texto entre si, em relação do que veio antes e do que vem depois, e ele tem um texto coerente, poucos problemas ortográficos ele tem, ele só confunde um pouquinho, tem um texto aqui que ele fala da Cinderela, né? A beleza de Cinderela. Ali é normal as crianças trocarem mesmo o nome, isso também não atrapalha em nada o texto desse estudante, né? E conhece a pontuação. Essa criança já usa um pouco de pontuação, mesmo não sendo tão bem aplicada. Vamos passar para o outro também? Esse outro texto aí também, quanto à reescrita do trecho final, né, garantindo a presença dos acontecimentos, também é A. Ele garante também, essa criança garante a presença de pelo menos 5 dos acontecimentos narrados também, né? A reescrita dela também, como da coerência, da parte de coerência também, né? Ele é A, ele consegue articular os trechos do texto entre si, em relação do que veio antes, e sem provocar problemas de compreensão, né? E quanto esse aluno, ele utiliza as marcações temporais, você pode ver ali logo depois, né, o príncipe, ele escreve com parágrafo, letra maiúscula, ele já tem essa noção, tem pontuação, tá? E somente de alguns problemas normais de ortografia que a criança comete aí, mas é normal, né? A ortografia, como a gente reforça em algumas formações, é a última coisa que a gente vai olhar no texto do aluno, né? Quando o aluno já está escrevendo dessa forma como está mostrando aí, eu acho que a gente já pode começar mesmo a corrigir as ortografias, que são coisas básicas, né? Troca de S, né? Então, o outro aluno escreveu caixão com CH, então são coisas que resolve rapidinho. Tá bom? Agora eu passo a palavra para minha colega Carla. Olá a todos, vamos dar sequência. Vamos falar agora, depois da reescrita, vamos falar da produção de textos, tá? Seria de autoria, de própria autoria. Então, a produção do final de um texto é uma atividade que implica a produção de autoria do estudante, parte de um texto do qual o começo é conhecido, né, que é apresentado pelo professor, e ele lê até uma parte prévia, já definida, sem chegar ao final desse texto. A tarefa é continuar essa produção, de modo que a trama iniciada tenha continuidade e coerência, tá? Esse é o mais importante. Então, aqui nós temos uma produção do final de um conto, né? A folha em branco. Então, certo dia, o sábio viu seu jovem aprendiz chorando na beira do rio e perguntou: o que aconteceu? Ah, mestre, eu não sirvo para nada mesmo. O Senhor transmitiu um monte de ensinamentos, mas não coloquei nenhum deles em prática até agora. Calma, vá dormir que amanhã lhe darei uma folha em branco. O discípulo do velho sábio foi dormir sem entender nada, mas ficou pensando o que ele afinal faria com uma folha em branco. No dia seguinte, ele disse ao mestre: estou aqui. Onde está a folha? Não vejo nenhum papel ao nosso redor. Assim o sábio mestre respondeu. E aí veio a continuação dessa produção pelo estudante. Então, temos a transcrição do trecho ao lado. E diz: está aqui agora, faz um plano para você fazer algumas coisas, então tá bom, vou dormir e amanhã eu faço um plano. Fim. Então, é uma produção da qual a gente vai analisar, né, do ponto de vista de coerência, né, que tem que garantir, e, no caso, ele se encaixa que ele articulou parcialmente essas ideias e informações desse texto entre si em relação ao que veio antes, com quebra de coerência, resultando em alguns problemas de compreensão. Então, não ficou muito claro a forma como ele escreveu essa produção. Agora vamos passar para a próxima.
apesar que nós olhamos um critério, né? Temos mais alguns outros critérios que vamos analisar, desculpa, vamos continuar ainda nesse texto. Então, vamos analisar do ponto de vista da coesão, né? Que no caso, ele se enquadra, que ele não utilizou adequadamente elementos característicos da linguagem escrita para relacionar os enunciados, podendo-se observar a forte presença da conjunção e unindo os enunciados ou de recursos típicos da linguagem oral, daí, né, aí, por exemplo, com repetição excessiva de palavras. E do ponto de vista de pontuação, ele se enquadrou, pontuou o texto razoavelmente, empregando pontuação inicial maiúscula e final, né? Qualquer que tenha sido a escolha feita do ponto dele, né? Ponto final, interrogação, exclamação, reticência, etc. Então, nas frases ou parágrafo, mesmo que em todas as ocasiões a pontuação medial interna, como vírgula, 2 pontos, quando aparece, não é de forma sistemática nem adequada. E do ponto de vista de ortografia, ele escreveu com uma grafia convencional, né, com até 4 erros, mais ou menos, né, nessa produção. Embora ela tenha sido pequena, mas nós conseguimos observar essas produções, né, conseguimos analisar essas categorias de resposta. Então, vamos passar para a próxima. Aqui é a mesma história, né? E aí, nessa produção, esse outro estudante, ele colocou, vamos ler aqui a transcrição do trecho. É porque eu só falei isso, porque eu queria conversar com você neste lugar e vou te treinar. Então, vamos começar, e eles treinam até a noite, e o aprendiz ficou sendo melhor, pediu obrigada ao mestre, foi para casa e, como estava muito cansado, foi dormir. Então, se a gente fizer análise desse texto, ele entraria, do ponto de vista de coerência textual, ele entraria na categoria B, que ele conseguiu articular os trechos do texto entre si em relação ao que veio antes, ainda que com uma ou duas falhas que não chegam a comprometer o sentido global do texto produzido. Em relação à coesão textual, ele se encaixaria na categoria de resposta B. Ele utilizou adequadamente elementos característicos da linguagem escrita para relacionar os enunciados, por exemplo, mas, porém, então, enquanto isso, no entanto, na manhã seguinte, muito tempo depois, entre outros. Mesmo que utilize 5 recursos típicos da linguagem oral, daí, né, aí, né, como exemplo. E na questão da pontuação, ele fica na categoria pontuou o texto razoavelmente, empregando pontuação inicial maiúscula e final, qualquer que tenha sido a escolha feita. Ponto final, de interrogação, de exclamação, reticência, etc. Nas frases ou parágrafos, mesmo que não em todas as ocasiões, e a pontuação média interna como vírgula, 2 pontos, etc., quando aparece. Não é de forma sistemática nem adequada. E na categoria de ortografia, ele se encaixa que escreveu de forma alfabética, sem atender às convenções gráficas. Então, essa foi a análise dessa produção. Então, essa é uma escrita de texto, né, do final de autoria do ponto de vista. Então, foi aqui as categorias da qual a gente foi, né, categorizando cada texto que foi analisado, tá bom? Então, aqui nós temos as categorias de resposta. Aqui é da questão do ponto de vista de coesão, também temos as categorias de resposta, das quais vocês podem utilizar para poder fazer essa correção. Aqui é do ponto de vista de pontuação. Então, temos também várias categorias para classificar essa produção. Por fim, temos do ponto de vista ortográfico, né? As categorias também, para poder ver em qual enquadramento se encontra
né, esse estudante e, a partir dessa correção, fazer essas intervenções, fazer a retomada para poder retomar essa aprendizagem. Aqui eu finalizo, né, com essa produção, e eu vou passar aqui para a minha colega Neuci. Bom, então vamos lá, né? Dando sequência aqui, agora falando um pouquinho sobre a sondagem de matemática. Bom, gente, antes de estar entrando rapidamente aqui na sondagem de matemática, só lembrando que tudo isso, né, que as minhas colegas aqui, a Rita e a Carla falaram, porque futuramente a gente pretende, né, a Secretaria pretende colocar, agregar essas informações no mapa classe. Então, isso vai servir, né, de subsídio para que nós possamos estar utilizando, né, na avaliação aí dessas produções. Então, aqui, agora olhando para a sondagem de matemática. Pode seguir, Carla. Bom, gente, assim como as crianças possuem, né, hipóteses, ideias sobre a escrita, né, no caso aí olhando para o sistema de escrita, né, olhando aí para a sondagem de língua portuguesa, eles também possuem com relação à matemática, ao sistema de numeração decimal. Então, já no último encontro, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Quais números utilizar nessa sondagem, nesse ditado, né? Que não é qualquer número, tudo isso nós falamos um pouquinho no último encontro, né? Dos números opacos, transparentes, aqueles que vão dar generalizações, né? Pistas para as crianças utilizarem. Então, a gente comentou um pouquinho disso tudo e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa classificação, porque existe também, né, no caso, porque se na hipótese de escrita, né, com relação ao sistema de escrita, a gente tem lá o pré-silábico, o silábico sem valor, com valor, o silábico alfabético e o alfabético. No caso da matemática, nós temos níveis, né, que a gente vai trazer um pouquinho para vocês aqui, embora a gente já disponibilizou esse material para vocês, da Secretaria, já teve a própria formação pela EFAP sobre isso, e a gente está reforçando um pouquinho mais para que isso fique um pouco mais claro para vocês aí, tá certo? É uma apropriação, né? Porque a gente, é lógico, não é de cara que a gente consegue estar entendendo tudo isso, mas com as análises a gente vai entendendo um pouquinho mais. Então, nós trouxemos alguns exemplos, que esses exemplos foram tirados do próprio material da Secretaria, que foi publicado, né? Então, por favor, Carla, pode passar. Então, nesse caso aqui, gente, nós trouxemos uma amostra, né, que é da Maiara, é do 5º ano, então foram ditados aqui vários números, né, que é o 3.120, o 12, o 54, o 45, o 51, o 399, 2019, 2.408, 346, 634 e 463. Então, esses números, como eu já acabei de dizer para vocês, eles foram pensados, olhando, né, para aquele quadro que foi apresentado no último encontro, olhando para os números transparentes, como eu já falei, os opacos, os números terminados em zeros, os números, né, que têm os mesmos algarismos, né, que sejam repetidos aqui como 99. Então, isso tem que ser, e os números frequentes, né? Ele tem que ser pensado para a gente poder fazer essa análise. E olhando para essa análise, com relação a esse próprio documento trouxe, essa criança está caracterizada no nível 4, né? O que seria esse nível 4? Que logo mais a gente vai estar elucidando isso para vocês. Mas antes eu vou passar mais um exemplo, por favor, Carla. Aqui tem uma outra amostra da Isabela, que já é do 2º ano, né? Os números aqui foram ditados, foram 1086, o 14, o 555, o 2021, 68, 995, 1068. Então, ela já foi caracterizada no nível 5.
vocês perceberam que existe uma diferença, não foram os mesmos números que foram ditados para os estudantes do 5º ano, tá? Então, tem uma complexidade aqui, mas já foi pensado no público, né? Com relação a uma criança que está no 2º ano, ela está em torno aí de 7 para 8 anos, né? Então, a gente tem que pensar também quais números oferecer. Embora tenha a casa da milhar, né? No caso aí, terminado em 0, com centenas, né? Mas a gente não faz a mesma quantidade, os mesmos números ditados para o 5º ano para o 2º ano. Então, passando, tá? Então, aqui, gente, esse quadro, né, que, como eu já falei, que é com base no material lá da secretaria, que foi disponibilizado para todos vocês, aqui, o que seria o nível 1? O nível 1, que é o, né, a gente vamos pensar assim, o pré-número, né, no pré-numérico aqui, né? Os estudantes que estão nessa fase, eles sabem que devem utilizar o algarismo para escrever, né, os números que foram ditados, e apresentam escritas formadas por outros sinais gráficos, né, entre eles, como letras, né, do alfabeto, pseudoletras, pseudonúmeros, desenhos, rabiscos e outros. Então, aliás, eles não utilizam, né, eles não sabem que para registrar, né, esses números, o que são exatamente números. Então, ele faz qualquer registro lá, né, qualquer desenho gráfico, como já foi dito aqui. Agora, já no nível 2, que é o número inicial, os estudantes já têm uma certa compreensão, né, para escrever números. Eles sabem que para utilizar é necessário os números. Ele conhece os números, poucos números, mas conhece, né, que são os algarismos, né, escreve de forma convencional, alguns números não tem o conhecimento assim total, mas de alguns ele conhece, que são os frequentes, né, os familiares. Lembrando que os frequentes familiares, gente, são aqueles números que correspondem ao calçado que ele utiliza, o número da roupa, o mesmo número da residência dele, o número da sala de aula, né? Então, a gente chama desses números frequentes, né? Então, são números conhecidos por ele. Aliás, até a própria idade, né? Se é uma criança aí do 1º ano, do 2º ano, vamos falar mais do 1º ano, né? Que está iniciando agora, né, na escola, ainda mais nesse momento pandêmico, né, que nós estamos vivendo, e que não teve esse contato com a escola antes, né, com a educação infantil aí, então ele sabe alguns números, de repente ele sabe apenas de 1 a 9, números, né, menores aí, então ele faz uso desses números. Já no nível 3, né, que é o numérico falado, né, 1 aí, como está colocado, então utilizam números para escrever e relacionam o número falado, né, com o número escrito. Então, as dificuldades estão nas dezenas. Tipo assim, de repente, foi ditado para essa criança, né, ao número 34. Então, na verdade, ele vai registrar como o número 30, né, no caso aí o 3 e o 0, e o 4, que para nós ficaria 304, e para ele está lendo como 34, né, que é o número, são as dezenas cheias, o 30 e o 4. Né, dessa forma que ele vai acabar registrando. Então, ele escreve baseado na própria fala. Já o nível 4, como a gente deu o exemplo aí de uma das crianças, volta só um pouquinho, Carla, por favor. Eu acho que é o primeiro exemplo. Aqui é o nível 4, que é a Maiara. Então, a Maiara está no 5º ano e ela está no nível 4. Então, vamos ver o que é o nível 4. Então, pode seguir. Então, no nível 4, já tem uma compreensão, né, de o que o número representa, né? Mas, no entanto, a sua escrita, ela se baseia aí na fala também. É muito parecido, né, com o que eu falei aí do nível 3, né? Tem uma certa semelhança, né? Mas tem uns conhecimentos um pouco a mais, porque escreve de forma aditiva e decomposta, assim como apresentando no número falado, centenas e unidades de milhar. Né, apresenta dificuldades com os zeros
né, intercalados ao ditar aí. Então, eu vou pedir mais um pouquinho, Carla, se você volta aí. Isso. Ó, o primeiro número ditado ali, que foi o número 3.120, ó como a Maiara registrou. Ela já colocou desta forma, né? Ela não colocou como 3.000, ela colocou só o zero representando no 3 ali, o 3.120. Ela também teve dificuldades ali no número ditado de 2.408, ó como ela também, essa criança registrou. E nos demais números que a gente percebe, né? Então, ela está no nível 4. Então, seguinte. Bom, então a gente percebe aí que essa dificuldade aí da representação com os zeros intercalados. E o nível 5? O nível 5, que é, né, a utilização do numérico posicional, ela já tem uma clareza disso, né? Os estudantes que estão nesse nível, ele compreendeu o princípio do valor posicional dos números do sistema de numeração decimal, e escreve convencionalmente, né, sem nenhuma dificuldade em estar representando os números que foram ditados. Né? Pode ocorrer, gente, no caso aqui, alguma falha, né? Mas não é tipo assim, se foram ditados lá, um exemplo, foram ditados uma base de 6 números, e um desses números, essa criança teve, não teve o registro convencional, teve uma pequena falha, não é por isso que ela não vai estar no nível 5. Então, o nível 5 é que ela tem uma maior compreensão, e no caso aí, dando um exemplo de 6 números ditados, de repente um número não ficou registrado de forma convencional, isso não vai deixar com que ela fique no nível 4, se ela permanece no nível 5, ok? Então, seguindo. Bom, então antes de seguir aqui, da gente partir para o desdobramento da... Pode voltar, Carla, por favor. Lembrando, gente, que vai se trabalhar com com a sondagem aí numérica, né? No caso aí, e para o avanço dessas crianças, a gente trabalha bastante com as fichas sobrepostas que são bastante conhecidas por vocês. Então, nós temos trabalhos bastante pontuais sobre isso, o próprio material, tanto do currículo em ação, como o Aprender Sempre, traz sugestões, né, de como fazer esse avanço com os estudantes, né, para que eles possam compreender a composição do número e possam avançar. Vou ser repetitiva, mas sempre é importante a gente estar lembrando que essa base, gente, ela serve para tudo. A mesma coisa na língua portuguesa. Se as crianças não têm a base alfabética, né, do sistema de escrita, ela não vai avançar. Né? E as meninas mostraram aqui para vocês exemplos até de produções de texto. No caso da matemática, é a mesma coisa. Se a gente não consolidar essa base do sistema numeral, né, sistema numeral, no caso aqui, ela não vai ter avanço com relação aos outros conceitos da matemática, né? É o nosso sistema, que ele é aditivo, então a gente tem que, e no caso das fichas sobrepostas, isso faz com que a criança vá avançando, né? Então, a gente sugere para que vocês utilizem, prestem bastante atenção no que está sendo apresentado desses materiais, e, de repente, gente, não é apenas uma atividade que vai fazer com que essas crianças avancem, né? A gente deve estar sempre reforçando, voltando, trabalhando aí com jogos, e vai ser muito prazeroso as fichas sobrepostas com essas crianças, para que elas possam avançar, ok? Então, vamos lá, Carla. Então, aqui, olhando para o momento que vocês terão agora com o desdobramento, né, da TPC, o momento que vocês vão responder aí as questões que nós estaremos disponibilizando aí junto com o vídeo que seguirá, né, com o nosso documento semanal do passo a passo, e a gente espera que vocês colaborem aí respondendo as questões. E já vou me despedindo e agradeço a paciência de todos vocês e espero ter colaborado aí para o conhecimento de todos vocês. Meninas? Também vou me despedindo aqui, pessoal. Obrigada. Até a próxima.
Também me despeço e agradeço a compreensão e a paciência. Obrigada e até a próxima.